Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus por aqui juntos estarmos, orando ao Senhor e louvando o seu santo nome. Abra a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo de número 18, do verso de número 1 ao verso de número 6. Jeremias, capítulo de número 18, do verso de número 1 ao verso de número 6. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Curve sua cabeça e ore a Deus juntamente comigo. Deus Santo, nos colocamos diante de Ti. Estamos prontos para ouvir a Tua voz falar conosco. Eu sei que a Tua palavra é a palavra que nos orienta e que nos guia pelo caminho que devemos seguir. Eu te peço, fala conosco por meio desta pregação, e que essa mensagem venha avivar as nossas vidas, nos levando ao conhecimento do Senhor e dos Teus propósitos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Jeremias, ele foi um homem que tinha o propósito de trazer da parte de Deus uma mensagem ao povo de Deus. Jeremias era um profeta levantado por Deus, cujo propósito era levar conhecimento da vontade do Senhor às pessoas que precisavam ouvir tal conhecimento. É interessante nós observarmos que Deus sempre falou com o seu povo por meio da lei e por meio dos profetas. E quando Jeremias ele profetiza a respeito das coisas de Deus e da vontade de Deus para com o reino de Judá, para com a casa de Israel, Jeremias ele tinha uma única preocupação, bem como todos os profetas que foram fiéis ao Senhor. E qual era a preocupação que este homem tinha? A preocupação de Jeremias era de agradar a Deus e não as pessoas que estavam ouvindo. Nós precisamos compreender algo, que às vezes, para agradarmos a Deus, pregando a sua palavra, algumas pessoas terão que se sentir desconfortáveis, porque a nossa preocupação como mensageiro do Evangelho
não é agradar aos ouvintes, mas é agradar aquele que dá a mensagem a um pregador. E geralmente quando se prega contra a rebelião, contra a rebeldia, e expõe-se o erro, e confronta-se a conduta errada, o pregador nunca se torna bem visto. Mas entenda algo, é melhor desagradar o mundo do que desagradar a Deus. É melhor que o mundo fique ofendido com o pregador do que Deus fique ofendido com o pregador. A vida de Jeremias foi cheia de perseguição, foi cheia de ultrajes. Por quê? Porque a mensagem do profeta procurava corrigir quem estava errado para andar em caminhos certos. Nós precisamos entender que se nós quisermos fazer a vontade de Deus plenamente, com a nossa conduta e com a nossa mensagem, muitas vezes pessoas não se agradarão do que verão e do que ouvirão, mas isso não importa, porque o que importa é Deus gostar da sua pregação, é Deus gostar da sua conduta e não as pessoas que estão à nossa volta. Em dado momento da vida de Jeremias, Jeremias profetizava para a casa de Judá. Após a morte do rei Salomão, o reino é dividido em duas partes. O reino norte, Israel, cuja capital era Samaria, e o reino sul, Judá, cuja capital era Jerusalém, e era ali que Jeremias profetizava. E nesse dado momento, o povo estava se rebelando contra Deus, se esquecendo do que fora proferido por profetas outrora, não vivendo a lei do Senhor e se mantendo em desobediência e atraindo sobre si maldição. E em dado momento da vida do profeta, diante de tantas mensagens que Deus usou ele para trazer à casa de Judá, e também como proferir restauração à casa de Israel, em dado momento da vida deste homem, a palavra do Senhor vem a ele dizendo algo que ele precisava fazer. E Deus disse ao profeta: desce à casa do oleiro. A casa do oleiro é uma olaria. Na olaria se fazem vasos e outros artigos a partir do barro. O profeta, ele desce à casa do oleiro, ele desce à olaria. E quando ele desce à olaria, ele se depara com o oleiro, com as mãos no barro, formando do barro um vaso. Mas algo chama a atenção do profeta. Ele nota que enquanto o oleiro estava moldando aquele barro, a fim de dar molde a ele, para ser um vaso de barro, quando o barro estava no molde do vaso, cujo barro estava nas mãos do oleiro, quando ele estava tomando forma, quando ele estava quase preparado para depois ir à fornalha para ser concluída a obra, o vaso se estraga. Perceba-se que o vaso estraga-se quando está nas mãos do oleiro sobre a roda. A roda era uma ferramenta que o oleiro usava, na qual ela girava no sentido horário, e conforme ela girava, o oleiro com as suas mãos dava molde ao vaso, mas este se estraga. O profeta observa isso, mas algo chama mais a atenção do profeta do que o vaso se estragando. E o que chama a atenção do profeta é que mesmo o vaso estragado, o oleiro não abandonou sua obra. Pelo contrário, o oleiro tornou a fazê-lo um vaso novamente. Preste atenção, o oleiro estava fazendo um vaso de barro, o vaso se estraga,
Aí o oleiro não joga fora. O oleiro começa a refazer aquilo que estava estragado. Quando ele observa isso, Deus dá um brado no coração e na mente e no ouvido do profeta e diz: não poderei fazer eu de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus estava falando algo com Jeremias. Jeremias precisou descer aquela olaria para ele observar, através daquela situação, algo que Deus queria fazer e estava fazendo com o povo de Israel. Perceba-se que agora Deus não fala somente com a nação do Reino Sul, mas Ele fala na nação como se fosse um completo, a casa de Israel, ou seja, a junção do Reino Sul com o do Reino Norte. E aquilo que Jeremias viu era uma figura do estado em que o povo de Deus se encontrava e daquilo que Deus ia fazer com seu povo. E dentro disso, assim como Deus está moldando a casa de Israel, e assim como ela passou por processos, Deus também faz em nossas vidas. E eu quero falar sobre 2 processos que Deus faz na vida do crente. Essa mensagem, ela tem um título, e ela se chama Moldados conforme a vontade de Deus. Quando nós observamos um trabalho no oleiro, nós vemos que a matéria-prima que ele usa é barro. É interessante que o barro ele passa por vários processos até se tornar uma massa para ser um vaso. E o primeiro processo que o oleiro faz com o barro é de transformá-lo em um vaso. Só que antes disso, existem algumas técnicas que ele desenvolveu para que o vaso fosse bem confeccionado. Antes da massa de barro ser colocado sobre a roda para ser moldado, o oleiro primeiro amassa o barro. A primeira coisa que Deus quer fazer conosco é nos transformar. E para transformar é necessário ser amassado. Nós temos que entender algo aqui. O vaso é feito de barro. E olha que interessante isso daqui. Barro, ninguém gosta. Barro, ninguém quer por perto. Quando chove, todo mundo reclama do barro. Eu me lembro uma vez que eu e minha prima estávamos indo orar em um determinado lugar e tinha chovido. E não dava tempo de eu voltar para casa para me trocar. E nesse lugar que a gente ia orar era um lugar um pouco retirado. E eu estava com um terno novo que eu comprei e vim para o culto. E eu estava no carro com ela. E eu estava com um dos braços para fora, porque a janela estava aberta. Ela estava indo com todo cuidado, quando de repente ela passa com tudo numa poça de água suja com barro, e o barro pula no meu terno novo. E eu estava dizendo assim: eu não vou orar ajoelhado, porque eu não quero sujar o terno. E no meio da trajetória eu sujei. E eu fiquei bravo porque sujou. Ninguém gosta de barro. Barro é algo desprezível para algumas pessoas, mas para o oleiro é algo precioso. Querido, entenda algo aqui. Aquilo que é rejeitado por muitos é precioso para o oleiro. E o barro que para ninguém presta, para o oleiro pode se tornar um vaso. Entenda algo aqui.
Da mesma maneira que o barro é importante para o oleiro a fim dele ser um vaso, assim todo ser humano é importante para Deus, a tal ponto dele te tirar do lamaçal, te colocar sobre a roda, te amassar e te dar molde da maneira que ele quer. Entenda algo aqui, querido. Todo mundo precisa ser transformado. E a única pessoa que pode transformar o barro em vaso, porque tem tal habilidade, é o oleiro. Da mesma maneira, o único que pode transformar pessoas é Deus, o nosso Senhor. Só que para o barro se tornar vaso, ele tem que sair do local aonde ele está e ir para a olaria. Querido, entenda algo. Quando Deus quer transformar uma pessoa, Ele faz a mesma coisa que o oleiro faz. O oleiro tira o barro do chão, coloca na olaria, faz todo o processo, molha as mãos, amassa o barro. E se o barro tivesse vida, com certeza ele ia gritar de dor, porque ser amassado dói. Aí ele coloca sobre a roda e começa a fazer daquilo que era desprezível algo precioso. E assim Deus faz conosco. Deus nos tira lá do mundo, nos coloca na sua igreja, nos amassa e nos molda para a sua glória. As mãos do oleiro nos amassa. Deus é o oleiro do crente. E ao mesmo passo que ele amassa, com um toque sutil, ele começa a dar forma ao vaso. Eu preciso que você entenda isso. O primeiro processo que todo crente irá passar é transformação. E às vezes, Deus permitirá que algumas situações ocorram para que esse processo de amassar e dar um molde ao barro seja efetivo em nós. Às vezes nós não entendemos o porquê de alguns sofrimentos, o porquê de algumas perseguições, o porquê de algumas adversidades, mas quando nós compreendemos a palavra, nós entendemos que quando Deus permite a aflição, que quando Deus permite a perca, que quando Deus permite a dor, que quando Deus permite a tribulação, isso coopera para o nosso bem. Crente, ouça algo que Deus está te dizendo. Se você está passando por aflição, se você está sendo perseguido, se você está passando por dificuldade, não se apavore, não se preocupe. Eu sei que dói, mas é as mãos do Eterno te amassando e te dando molde para transformar o seu caráter. O barro não presta para ninguém, mas presta para o oleiro. O oleiro sabe trabalhar com barro. Deus sabe a forma de trabalhar no ser humano. Deus sabe a maneira de santificar o pregador. A essência é barro, mas o molde é a diferença. Olha que interessante. Barro por barro. Mas nas mãos do oleiro, o barro se torna vaso. Sabe aquela pessoa que você diz não tem mais jeito? Sabe quando você olha para o seu marido, quando você olha para a sua esposa, quando você olha para os seus filhos, quando você olha para o seu pai e você fala assim, olha, nada vai mudar a vida dele. Sabe quando você começa a pegar aversão por estar perto de algumas pessoas, e eu entendo às vezes até que com razão. Sabe quando você começa
a desprezar aquela pessoa que está no tráfico, aquela que está no adultério, aquela que está na prostituição, e fala assim: olha, é barro, não serve para nada. Deus é perito em transformar prostituta em pregadora, Deus é perito em transformar drogado em evangelista, Deus transforma casamento, Deus transforma a vida profissional, mas Deus não deixa jamais de transformar o caráter. Para você é drogado, para você é traficante, mas você está olhando agora, Deus está olhando o processo e está olhando lá na frente. O que você fala que é traficante, vai morrer no crime, Deus está dizendo: posso transformar esse vaso e formá-lo, porque ele é barro, mas nas minhas mãos ele se torna o que eu quero. O barro é desprezado. Se poeira ninguém gosta, imagina barro. Tá com a roupa novinha, com sapato novinho, pisa no barro, suja tudo, tem que lavar. E tem sapato que você lava, que lavou, estraga mais que o barro. Não presta, não gosto. Mas o oleiro olha para aquilo e fala assim: olha, é barro, mas vai se tornar um vaso pequeno, vai se tornar um vaso médio, vai se tornar um vaso grande, vai se tornar um vaso quadradinho, um vaso redondinho, um vaso com um cone, um vaso com uma alça, não sei, um vaso talhado, um vaso pintado, um vaso da cor do barro. Mas querido, entenda algo: aquilo que os homens desprezam, Deus é poderoso para transformar em algo precioso. Você é barro, está pensando que não tem mais jeito para a sua vida, se entrega a Deus, porque Deus pode transformar a sua alma. Deus pode transformar a sua vida. O processo de moldagem, o processo de mudança, o processo de transformação não parte do barro, parte do oleiro. Quem é responsável por mudar a sua e a minha vida é Deus quem nos molda. Transformação. Então não existe essa de começar a fazer parte da igreja, o corpo de Cristo, de dizer que professa o nome do Senhor e continua a mesma porcaria que era antes. Todos os que estão nas mãos de Deus, que foram resgatados do lamaçal, que são barro, Deus transforma. Não existe essa de se entregar a Jesus hoje e daqui a 10 anos continuar sendo o mesmo. O processo de moldagem do barro para ele se tornar vaso, o processo de transformação leva tempo, e assim é nas nossas vidas. Nos entregamos a Deus e Deus nos molda de acordo com o tempo da nossa jornada. Quem diria? Um barro desprezível se tornando um vaso precioso. O oleiro tem que amassar aquela massa, porque não pode ficar com ar. Porque se ficar com ar no barro, vai dar problema na hora do molde. É interessante que quando ele está com o barro já moldado no formato de vaso, o oleiro começa a observar se não tem nenhuma pedrinha. Porque se tem alguma pedrinha, na hora de ir para a fornalha vai trincar. E aí se perde a obra. Porque o vaso não se perde no período em que ele está na roda. Ele se perde no período em que ele está no fogo, para ser consolidado. Quando o vaso está lá prontinho, só esperando o tempo de repouso, já está transformado o barro em vaso. Antes de ser colocado no forno, o oleiro dá aquela examinadinha. Vê se não tem uma pedrinha ali para não trincar. Aí se tem, sabe o que ele faz? Ele arranca a pedra, amassa e começa a refazer tudo de novo. Irmãos, é assim que Deus faz na nossa vida. Ele permite processos que nos amassam. Mas esse amassar é bom, porque é melhor ser amassado pelas mãos de Deus do que ser pisado pelos pés do diabo. Aí ele nos amassa, tira todo o ar do orgulho de nós, começa a moldar com as mesmas mãos que amassou o barro, porque as mesmas mãos que permitem a prova são as mesmas mãos que te dá a vitória.
porque as mesmas mãos que te amassam são as mesmas mãos que te moldam. Então Deus faz isso, e quando Ele começa a moldar aquele vaso, Ele não começa de fora para dentro, Ele começa de dentro para fora. Segura essa palavra. Aquilo que Deus está fazendo na sua vida, ninguém está vendo. É porque Deus está começando a mexer primeiro por dentro, para depois dar acabamento por fora. Deus primeiro está mudando o caráter, para depois começar a mexer na reputação. A transformação parte de dentro para fora. Não é de fora para dentro. E detalhe, quando Deus molda por completo. Porque não tem essa de Deus só querer saber o que está no seu interior. Deus também quer ver o que está no seu exterior. Porque quando o vaso é moldado, começa por dentro, mas é dado acabamento por fora. Porque aquilo que você é por fora é resultado do que Deus fez por dentro. E todo esse processo acontece. Assim como o oleiro quer transformar o barro em vaso, Deus quer nos transformar de profanos em santificados, de descrentes em crentes, de condenados a salvo. E é necessário nós sermos amassados e moldados para isso. Deus quer moldar a minha e a sua vida. Deus quer moldar o nosso caráter. Deus quer moldar a nossa reputação. Deus quer dar molde à nossa personalidade. Deus quer dar molde ao nosso temperamento. Deus quer dar molde à sua igreja. Deus quer dar molde ao seu casamento. Deus quer dar molde às suas amizades. Deus quer moldar sua vida financeira. Deus quer moldar toda a sua vida. Deus quer moldar o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, a sua nação. E se segura, porque quem quer deixar de ser apenas barro para ser vaso de barro, tem que passar pelo processo das mãos do Altíssimo. Querendo ou não, meu irmão, você vai ser moldado. Querendo ou não, você vai ser moldado. Porque o barro não pode perguntar para o oleiro: o que você vai fazer de mim? Barro não tem autonomia para nada. O oleiro tem autonomia para tudo. Preste atenção nisso. Deus quer nos moldar. Deus quer nos transformar. Deus quer nos mudar. Eu traficava, era barro, não trafico mais. Era um pecador, agora sou um pecador arrependido. Me prostituía, agora prego a palavra. Fazia bruxaria, agora oro no círculo de oração. Eu era adúltero, agora eu sou fiel e restauro casamentos com a mensagem do Evangelho. Eu era sujo, agora Ele me limpou. Eu era condenado, Ele me salvou. Eu era a escória da humanidade e Ele me tornou em um vaso precioso. Eu era um alcoólatra, um cachaceiro, um drogado, um roubador, um marginal. Aí Deus vem, pega com as mãos, lá no chão aquele barro, amassa, vai lá para a olaria, coloca na roda e dá molde. É assim que Deus faz conosco. É assim que Deus faz conosco. E quem tem a mentalidade de toda a vida transformada tem que abandonar o orgulho. Sabe por quê? Porque o vaso é de barro. Sabe o que Deus está dizendo para você? Para com esse orgulho de querer se achar melhor do que as pessoas só porque você já está na casa de Deus. Quando você for tratar os pecados de alguém, trate como se fosse você no lugar dela. Sabe por quê? Porque você tem que se lembrar da onde Deus te tirou. Tem que se lembrar da onde Deus te tirou. Deus transforma. Deus muda. Deus salva. Deus tira da feitiçaria e coloca no púlpito pregando a palavra.
Deus liberta das drogas. Deus quebra o cativeiro da vida de mentira e coloca a pessoa na verdade. Deus restaura o casamento falido e faz dele um casamento abençoado. Deus tira do homossexualismo. Deus tira. Deus salva. Deus tem prazer em moldar o barro. Só que a vontade de Deus não é que o barro permaneça sendo barro, é que ele permaneça sendo vaso. Perceba, talvez você é desprezado por causa da sua opção sexual. Talvez você é desprezado porque você tomou caminhos errados do crime. Talvez você é ignorado porque um dia você foi infiel. Talvez você não serve mais para ninguém, mas Deus tem prazer em te mudar. Eu não posso transformar sua vida, mas Jeová pode. Que é essa mensagem. O profeta tinha mensagem para pregar. E a mensagem era para ser pregada. O trabalho de Jeremias era pregar, de moldar era o de Deus. Então, pregador, para de querer fazer o trabalho de Deus. Sua missão é pregar, a de Deus é mudar. É Deus quem muda, está querendo ser melhor que Deus? Quem transforma caráter é Deus. Você só orienta, você só prega, mas quem derrama o Espírito e transforma aquele barro em vaso é Jeová. É Deus. Primeiro processo que o crente tem que passar, transformação. Quando o vaso estava nesse processo de transformação, querido irmão, ele se quebra. E na verdade, isso é uma alusão à queda do povo de Judá. Perceba-se que não é o oleiro que quebra o vaso quebra-se sozinho. E esse quebrar do vaso é uma figura da queda do povo de Deus. Então, não podemos dizer que o oleiro quebrou o vaso, porque Deus não leva ninguém a pecar. Quem leva o ser humano a pecar é a própria natureza dele e Satanás que faz uso disso. Deus, ele amassa para dar molde. Satanás quebra para tornar algo imprestável. Só que a mensagem é tão profunda que o vaso se quebra nas mãos do oleiro. Presta atenção nisso que Deus está dizendo. Há um recomeço para a tua vida. Sabe quando você se desviou? Sabe quando você caiu? Sabe quando você errou? Meu querido, fugiu do controle, a situação fugiu para você, mas você não percebeu, você continuou nas mãos de Deus. É por isso que não morreu, é por isso que não foi destruído, porque caiu, mas estava na mão de Deus. Querido, entenda uma coisa: se você pecar, não foge da presença de Deus, pelo contrário, foge para a presença de Deus, porque o erro do pecador é se distanciar de Deus, mas Deus quer que a gente se arrependa quando pecamos. Caiu, despedaçou, mas não foi fora das mãos do oleiro. Despedaçado nas mãos do oleiro, e ele refazendo o trabalho. É Deus dizendo à casa de Israel, e Deus dizendo à sua igreja, que aquilo que o pecado destrói, a santidade das mãos dele restaura. E o segundo processo que nós precisamos compreender que Deus quer fazer conosco é de restaurar. E restauração está associado com transformação. Pegou o barro, fez o vaso se quebrou, ele fez o quê? Abandonou a obra? Ele continuou a obra. Sabe o que Deus está dizendo? Por mais que você falhou, eu insisto em você, ainda te dou uma nova oportunidade. Cada dia é um dia de um novo recomeço. Cada dia nós pecamos, nós falhamos, mas não saímos das mãos de Deus. Porque você se questionou: o meu casamento está em situação difícil, o meu emprego
comigo está em situação difícil, pessoas erraram comigo, eu errei com pessoas, o meu relacionamento familiar não está bom, está quebrado, está se estragando. Mas querido, fugiu do seu controle, mas não fugiu do controle de Deus. Porque quando você quebrou, porque quando o seu relacionamento quebrou, ele quebrou nas mãos de Deus, e Deus agora está amassando tudo de novo para restaurar aquilo que durante o percurso da trajetória se quebrou. Deus, ele quer nos transformar. E se nós falharmos em dado momento da nossa vida, ele não desiste de mim nem de você. Ele vai até o último fio de oportunidade e nos restaura. O vaso começa a ser restaurado. E a pergunta que Deus fez a Jeremias, eu faço a você: porventura, não pode o Senhor Jesus Cristo fazer de você como aquele oleiro fez com o barro, com o vaso? Todo crente passará por transformação, mudança. E todo crente passará por restauração. Você é pecador. Eu sou pecador. Os pecados que nós cometemos podem ser diferentes. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Deus ama o traficante, mas não ama o tráfico. Deus ama o ladrão, mas não ama o roubo. Deus ama o infiel, mas não ama a infidelidade. Deus ama o avarento, mas não ama a avareza. Deus ama o adúltero, mas não ama o adultério. Deus ama o homossexual, mas não ama o homossexualismo. Deus ama o infiel, mas não ama a infidelidade. E porque ele não ama a prática do pecado, sabe qual é o desejo dele? Tirar você dela. Irmão, Deus detesta tanto o pecado que ele não suporta ver o homem no pecado. Ele faz o quê? Vou derramar da minha graça, e aonde o pecado abundou, vou fazer minha graça superabundar. O que é a graça? É Deus fazendo um favor para nós. Então, quando você olhar para a situação decadente de alguém, pelo amor de Deus, nós cometemos esse erro toda hora. Se coloque no lugar da pessoa, como se fosse você no lugar dela. Pecados, transgressões, erros, falhas, iniquidades devem ser tratadas com integridade e seriedade. Não deve ser tratado com zombaria e desdém, ou com menosprezo. Pelo contrário, se eu for condenar a prática da mentira do Rafael, eu tenho que me colocar no lugar dele, como se eu estivesse cometendo aquele pecado. Porque tem crente que é perito em destruir a obra que Deus está fazendo. Mas Jeová te pega uma hora, querido. Não coloca a mão no barro se você não sabe moldar. Tua missão é pregar, e tem que pregar do jeito certo. Não é pregar querendo agradar o ouvidinho dali, o ouvidinho daqui. Não, é querendo pregar agradando o ouvido de Deus, mas falando do jeito certo, falando da maneira correta, sabendo que você é um pecador, dizendo a outro pecador aonde se encontra perdão. Sabe o que você é? É um vaso de barro falando para o barro que ele pode se tornar vaso. Tu é barro, a diferença é que você está sendo moldado. Essa é a tua diferença, por ser crente e a outra pessoa ser descrente. Sabe o que você é? É alguém no deserto com sede, dizendo para outra pessoa onde se encontra água. Você é um faminto, dizendo para outro faminto aonde se encontra pão. O mesmo amor, a mesma compaixão, a mesma misericórdia que Deus teve com você, quando te arrancou daquele lugar imundo, Deus tem com todo mundo. Basta nós aceitarmos a vontade de Deus. Então, para que esse orgulho? Para que essa arrogância?
Para que querer pisar nas pessoas? Por causa das suas escolhas, por causa dos seus jeitos, por causa dos seus pecados. Quem não é bom para você, se afasta, mas não despreza. Quem é má influência para você, não fica perto, mas também não despreza. Prega a palavra, ora por ele, canta louvores a Deus e espera Jeová fazer a obra. O que Deus estava dizendo a ajudar, bem como a toda a casa de Israel por meio do profeta, era: há esperança para o perdido, há transformação para aquele que está no estado que não é para estar, há restauração para aquele que se quebrou. E Deus está dizendo hoje, para a minha vida e para a sua vida: você está num período de transformação e restauração. Quando a gente vai ser um vaso pronto? Quando a trombeta soar e Jeová der o brado de vitória, dizendo: venham a mim. Na consumação do século, os salvos provarão ao mundo que foram moldados por Deus e que resistiram o calor das provações, porque tem a fornalha para consolidar o vaso. Irmão, se o vaso não vai para a fornalha, ele fica fragil, ele se quebra. Qualquer ventinho que cai, derruba ele, quebra. Qualquer formiguinha que dá uma mordidinha ali, ele quebra. Tô varrendo, bati o cabo da vassoura, quebra, ele amassa. Ele fica muito frágil, ele vai ficar poroso. Mas o vaso, depois de moldado, ele tem que ser colocado lá na fornalha. Engraçado que o calor da fornalha é cerca de 800 graus Celsius. E o vaso tem que ficar ali cerca de 22 horas. É assim que Deus faz conosco. Deus nos amassa, nos molda. Se a gente quebra, Ele não desiste. Ele amassa de novo, molda, dá aquele acabamento primário, deixa a gente no repouso, porque depois que Ele amassa e molda, Ele dá o tempo do alívio. Aí vem o outro processo, Ele coloca lá na fornalha. Aí a gente fica um tempo na fornalha, queridão. Aí dói. Aí parece que o tempo não passa. Aí dá aquela angústia. Você não vê a hora de dormir. E quando você dorme, não vê a hora de acordar, porque você fica inquieto. Mas é necessário o vaso estar ali no forno, porque sem ele estar no forno, ele não ganha resistência. Deus está te dizendo: tem prova que é para te moldar, e tem prova que é para te fortalecer. É por isso que Paulo diz que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus segundo Deus chamou. É por isso que Paulo fala que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Quer seja bom o momento, quer seja mal, tudo coopera para o nosso bem, porque Deus está nos fortalecendo após nos moldar. O vaso passa pela fornalha. É necessário esperar esfriar. Ele não pode ser tirado por completo, ainda fica um calorzinho ali até se esfriar a fornalha. Ele tira, e ele olha se tem algum que se rachou, que se quebrou. Quando ele vê que aparentemente está certo, ele pega como se fosse uma varetinha. E sabe quando Deus começa a moldar o crente, o caráter dele de dentro para fora? No vaso é a mesma coisa. O oleiro vai lá e vai examinar. Por fora parece que está tudo ok, parece que não tem nada. Deu uma olhadinha por dentro, parece que não tem nada, mas não tenho certeza ainda, vou ver. Aí o oleiro faz o quê? Dá uma batida na boca do vaso, pela parte de dentro. Se o som sair choco, é porque o vaso não está bom. Ele tem que ser quebrado. Mas se o som sai da maneira de um vaso que já está pronto para ser vendido,
o oleiro dá um ok, dá o visto de inspecionado, tá tudo ok, tá tudo certinho. Porque quando Deus te tira da prova, Ele está te preparando e te fortalecendo. E aí, dependendo do que sai da tua boca, prova para Deus se você está preparado ou não. Está sendo provado? Cuidado, irmão, não murmura. Está sendo provado, irmão, cuidado, não se rebela contra Deus, mas libera a palavra de louvor e adoração. Deus quer transformar a minha vida e a sua vida. Deus quer restaurar a minha vida e a sua vida. Eu quero orar com você hoje nessa noite. Entenda que o seu estado de pecado é errado e Deus não gosta disso, mas Deus te ama e por isso Ele quer te transformar e restaurar. Se você que se quebrou nas mãos do oleiro, se desviou, mas estava na mão do oleiro, Jeová estava tratando, estava restaurando, quer retornar aos caminhos do Senhor e receber o molde conforme Deus quer te moldar? Eu quero que você faça essa oração juntamente comigo e confesse Jesus como seu Salvador. Se você estava lá no lamaçal do pecado, barro no chão, diabo pisando, todo mundo desprezando, e que agora quer aceitar Jesus, vir para a olaria de Deus chamada Igreja do Senhor. Igreja não fala denominação, igreja eu falo o corpo de Cristo, ou seja, o ajuntamento de crentes na face da terra de todos os tempos, desde o primeiro pecador arrependido até o último que vai surgir. Eu quero que você faça a oração e confesse Jesus como seu Salvador. Deus Santo, aqui estamos. Deus Santo, aqui nos colocamos em Tua presença. Eu quero voltar à Tua presença. Eu quero voltar aos Teus caminhos. Eu te peço, me salva, porque eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador. Deus, eu não te servia, mas agora me entrego porque quero te servir. Deus, eu me desviei, me quebrei como vaso, mas eu sei que estava nas tuas mãos, por isso eu não morri, e eu quero voltar a ser moldado por ti, eu quero voltar para a sua presença. Então, me molda, me restaura. Deus, faça de mim um vaso para a tua glória. Limpa minha sujeira do pecado, dá acabamento à minha vida, me molda por dentro e por fora e por dentro, me restaura, mas não me deixe como um estado de barro, mas me torne um vaso. Jesus, eu me entrego a Ti, entrego a minha vida ao Senhor. Pai, eu oro para que meu nome esteja escrito no livro da vida. Eu oro para que o Senhor escreva o meu nome lá nos céus. E em nome de Jesus eu te peço, me prepara para a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Você que está se entregando a Cristo, diga assim: Senhor Jesus, eu me entrego a Ti. Eu sei que sou pecador e me arrependo do mal que cometi, e reconheço que fui errado, reconheço que pequei contra o céu, contra Ti, reconheço que fui falho porque transgredi a Tua lei e cometi iniquidade, reconheço que sou um homem mau, reconheço que sou uma pessoa que não Te agrado, mas quero Te agradar, por isso estou me entregando a Ti. Senhor Jesus Cristo, salva a minha vida agora, amanhã e sempre, e me ajude a continuar permanecendo no Seu amor e na Sua salvação. Você que quer retornar aos caminhos de Jesus, diga assim comigo: Senhor Jesus, eu me desviei porque pequei contra Ti, eu errei e tentei fugir da Sua presença, mas ouvi a Tua palavra e criei, e quero voltar. Eu me desviei, mas continuei nas Tuas mãos, por isso o Senhor me conservou, e eu estou aqui porque não quero desprezar a Sua compaixão e nem a Sua bondade. Senhor Jesus Cristo, eu quero voltar. Em nome de Jesus, me receba. Amém
Você que está aceitando Jesus, você que está voltando para Jesus, tem um mensagem aí na nossa página, manda mensagem, entre em contato com a gente vai estar orando com você. Se estiver dentro das nossas possibilidades, você precisar de visita, nós fazemos um trabalho de visita, nós te visitaremos e oraremos por você. Se a igreja mais perto da tua casa não é a Assembleia de Deus em Moreiras, não importa, cultue a Deus na igreja mais próxima da sua casa, desde que ela pregue a Bíblia. Se a igreja mais perto da tua casa for a 1 metro de distância e lá não prega a Bíblia, vai na que está a 10 metros. Porque é melhor ir na que está longe e prega a palavra do que ir na que está perto e ir para o inferno. Se você está perto da gente, venha cultuar com a gente, você vai ser bem recebido. E se você que voltou para Jesus e você que aceitou Jesus quiser se manifestar, coloca aí no comentário: eu voltei, eu sou de Cristo. E que você seja bem-vindo ao corpo de Cristo, na qual reinaremos para sempre como igreja, juntamente com Ele. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe e vos santifique, desde agora e para sempre. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a consolação do Espírito da graça seja com toda a santa igreja, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus.